A primeira coisa que eu preciso te falar é sobre ficar chamando a criança de inteligente. Eu vou explicar isso porque vira e mexe eu falo e sempre tem alguém que não entende, né? E sempre tem alguém que diz que eu tô sendo radical demais. Como assim não pode chamar a criança de inteligente? Então eu quero começar explicando neste ponto. Foi feita uma pesquisa, tá? Aliás, foi feita mais de uma pesquisa, mas enfim, a primeira pesquisa que foi feita a respeito disso, ou uma das primeiras, foi de uma psicóloga. Essa psicóloga separou um grupo de crianças em dois grupos, né? Foram dois grupos de crianças, e esses dois grupos fizeram uma prova de matemática simples, comum. E aí, ao final da prova, ela pegou o grupo A e falou para o grupo A que eles foram muito esforçados, que ela gostou da forma que eles se dedicaram e prestaram atenção para fazer a prova. E para o grupo B, a pesquisadora falou que eles foram muito inteligentes e que eles se saíram muito bem na prova. E aí, algum tempo se passou, alguns dias se passaram, a pesquisadora voltou e perguntou para as crianças dos dois grupos, né, se elas queriam fazer uma outra prova, uma prova mais difícil. As crianças do grupo A, que foram elogiadas pelo esforço e pela dedicação, aceitaram, em grande maioria, fazer uma prova mais difícil, fazer uma segunda prova mais difícil. Enquanto as crianças do grupo B, que foram elogiadas pela inteligência, não quiseram fazer a prova. O grupo B não fez a prova, eles não quiseram arriscar e fazer uma prova mais difícil do que a primeira. Por que isso acontece? Porque quando a gente fala para uma pessoa, para uma criança principalmente, que ela é inteligente, a gente passa para a criança a sensação que a inteligência é uma característica nata, que ela é um dom, você é inteligente, você nasceu assim. E não é bem por aí, né? Não é bem assim que funciona. As pessoas que são inteligentes, elas existem, sim, elas existem, mas elas só são inteligentes porque elas se esforçam e se dedicam para estudar algo, alguma coisa ou uma série de coisas. Então, não existem pessoas que são inteligentes porque nasceram sabendo de todas as informações. A pessoa não acorda de manhã cedo e fala, nossa, aprendi Bhaskara nos meus sonhos, aprendi trigonometria nos meus sonhos. Então, as pessoas que são inteligentes, elas são mais esforçadas e muitas vezes mais interessadas do que as outras pessoas. A inteligência requer essas duas coisas. A primeira é o interesse, porque aquilo pelo qual você se interessa, você tende a estudar mais, a se dedicar mais. E o segundo é o esforço. Diante de uma dificuldade, para aprender aquilo, você tem que se esforçar. E aí vai ter gente que vai precisar se esforçar mais e vai ter gente que vai precisar se esforçar menos. Mas todo mundo vai precisar se esforçar. Tem gente que vai aprender mais rápido, tem gente que vai demorar menos. E tudo bem, mas das duas formas, independente da velocidade, as duas pessoas precisaram se esforçar dentro das suas circunstâncias e da sua realidade. Tá entendendo? E quando a gente fala para a criança que ela é inteligente, ela não entende que ela precisa se esforçar, que ela precisa se dedicar. Ela entende que ela é assim e ponto. Que ela nasceu assim, que ela não precisa fazer nada a respeito disso. Só que isso passa para a criança uma insegurança muito grande, porque é uma característica que ela não controla, né? Se ela nasceu assim, ela não tem controle nenhum a respeito, e aí ela passa a ter medo de fazer coisas mais difíceis, de se arriscar mais, porque vai que ela não consegue, né? Vai que ela erra na prova, vai que a prova mais difícil é muito mais difícil, ela não consegue fazer a prova, e aí ela vai ficar se sentindo uma fraude, como se ela não fosse inteligente, como se ela não fosse merecedora daquele elogio. E ela não quer, para poupar esse sofrimento, para poupar esta dor, né, de precisar enfrentar coisas novas e de repente descobrir que você não é assim tão bom nelas conforme elas vão ficando mais difíceis. As crianças inteligentes, elas ficam somente na zona de conforto, elas querem fazer somente aquilo que elas têm certeza que elas sabem fazer, porque não fica claro para elas que elas precisam se dedicar, ou que elas deveriam se dedicar, que é a dedicação que leva alguém em algum lugar. Eu, inclusive, li na internet recentemente uma pessoa que postou assim, a pessoa comentou, né? Eu acho que eu nunca fui inteligente, que eu não sou bom em nada, eu só sou muito esforçado. E quando eu vi essa postagem me chamou muita atenção, porque é ser o muito esforçado que vai fazer com que você seja bom em algo, né? E aí a pessoa está dizendo que ela não era inteligente, que ela só era muito esforçada. Claramente, essa pessoa realmente entende que inteligência é uma coisa que você nasce com ela, a pessoa nasce inteligente. Não é bem por aí. As pessoas nascem com algumas facilidades, nascem com algumas inclinações. Tem gente que aprende matemática com mais facilidade. Sim, tem, mas essa pessoa não é necessariamente mais inteligente ou mais capaz. Ela só vai aprender mais rápido. Mas outra pessoa que não tem tantas habilidades assim com matemática, tem tanta capacidade de aprender quanto aquela que tem mais habilidades, certo?
Geralmente, quando você não tem muita habilidade com a coisa, você também não tem interesse por ela. E tudo bem, mas você não tem menos capacidade de aprender. Talvez você demore 5 meses a mais. Ok, mas você também aprende. Você também pode fazer aquilo. Deu para entender a diferença? Inteligência não é um talento nato. A gente não nasce inteligente, é o nosso esforço que nos torna uma pessoa inteligente, sendo mais ou menos esforço dependendo do grau de dificuldade que a gente tem com aquele assunto específico. E chamar a criança de inteligente não ensina isso para ela, não diz para ela que ela precisa se esforçar e que tá tudo bem errar, porque se você é inteligente, você tem que fazer impecável. Você não pode ir mal na prova, você é inteligente. E não é bem por aí. Às vezes você foi mal na prova porque não entendeu bem o conteúdo. E isso não faz você menos inteligente, só diz que você precisa estudar um pouco mais. E tudo bem também você estudar um pouco mais, porque é isso que vai te tornar inteligente. E nem deu a bola de neve que isso vira? E essa pesquisadora fez, né, esse levantamento dessa pesquisa, onde as crianças que foram chamadas de inteligentes não quiseram fazer a prova depois, a prova de matemática mais difícil. E aí ela percebeu que gera uma zona de conforto do qual as crianças ficam inseguras e elas não querem fazer nada além daquilo porque elas não querem perder o posto de inteligente. Enquanto as crianças que foram elogiadas pelo esforço, elas aceitaram fazer a prova mais difícil. Por quê? Porque elas são esforçadas. E você ser esforçado já fica subentendido que você pode errar. E tudo bem se eu errar. E tudo bem se eu for mal na prova. Porque o que está sendo medido é o meu esforço. Eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou dar o melhor de mim. Mas se eu for mal na prova, eu estudo mais um pouco. Eu estudo de novo, eu refaço a prova. Porque o que está contando aqui é o esforço, é o processo. E não tanto a linha de chegada. Entende? Porque o que te leva para a linha de chegada é o processo. Então, se eu fiz uma prova e eu não fui bem nela, mas eu sou uma pessoa esforçada, eu vou o quê? Me esforçar mais ainda para fazer a prova de novo e tentar uma segunda chance. Então, as crianças que foram elogiadas pelo esforço, elas ficaram muito mais à vontade e contentes em fazer uma prova mais difícil, ainda que talvez elas não fossem tão bem assim na prova, porque o que estava importando ali para elas era a dedicação, a tentativa. Ou eu vou me esforçar, eu vou me dedicar para isso. E se não der certo, eu me esforço de novo e tá tudo bem. Uma hora eu vou aprender, uma hora eu vou conseguir. E é óbvio que a criança com essa mentalidade, ela consegue chegar mais longe, porque ela vai se arriscar mais, porque ela vai fazer provas cada vez mais difíceis, porque ela vai tentar mais, enquanto é inteligente, vai se fechar naquela bolha e ficar ali parada e não quer que ninguém mexa na bolha dela, porque qualquer coisinha um pouquinho mais difícil, ela já não acredita no potencial dela de conseguir, porque o potencial dela não está ligado ao esforço, à dedicação, está ligado ao ser inteligente. Então ela não pode correr riscos, porque se ela corre riscos, ela deixa de ser inteligente, porque ela pode errar, ela pode fracassar, ela pode perder, enfim, entende? Por isso que eu falo sempre que não é legal, não é bacana chamar a criança de inteligente. É tentador, eu sei que é tentador, né? Mas não é bacana. Na prática, não é bacana.